Olá, sejam bem-vindos aqui no Action Pro para mais esse vídeo que vai tratar sobre gestão de contratos, especificamente sobre cálculo de juros compostos sem e com aporte. O que acontece é que às vezes no financiamento você abre um financiamento, principalmente em financiamento de terrenos, apartamentos, casas. Hoje está muito em moda você pagar o financiamento e fazer alguns aportes durante o transcorrer do financiamento. E tipo na entrega da chave, ou na quitação, ou com 12 meses. Tem várias modalidades de aporte. Nesse exemplo aqui, pode acontecer um aporte mensal, a partir do principal, um aporte mensal, que é como vai ocorrer aqui. Porque na prática, quando você faz a gestão de contrato, que você informa aqui os dados, que você clica em inclusão do contrato, ele vai incluir o contrato em si, mas também vai fazer os lançamentos das parcelas, quanto sejam 12, 24, 36, no contas a pagar ou contas a receber, dependendo de se você está tomando ou cedendo o financiamento. Então vamos à prática. Contadores e o pessoal que esteja estudando sobre matemática financeira, acadêmicos, esse vídeo aqui pode ser instrutivo, mas também desenvolvedores web que usam tecnologia HTML, CSS, JavaScript, ok? Então vamos à prática aqui. Se você está interessado num sistema de emissão de nota fiscal consumidor, não se preocupe com essa parte de juros compostos, que é para uma modalidade de empresa. Para você, a simplicidade de digitar uma lista de itens, fazer o fechamento, informar os dados do cliente, né? 2 itens aqui, informar os dados do cliente, CNPJ, tal, e ir para a emissão da nota direto aqui, ou a criação de uma invoice PDF, ok? Então não se preocupe com essa parte aqui de juros compostos, que pode não estar parametrizado para você que é da área de comércio, digamos assim, de balcão, salão, etc. Bem, se aqui na parte de controller, que é que trata a área de finanças da empresa, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, tem a área de contas, que é o plano de contas, o plano de centro de custos, de resultados, que é onde você aloca as despesas e receitas para saber quem está gastando, onde está gastando. E aqui a conta de aplicação diz com que está gastando, ok? Mas vamos falar especificamente aqui sobre contratos de aquisição e venda com relação a juros compostos. Tá. No juros compostos você precisa de 3 variáveis, basicamente, para calcular o montante dos juros compostos, que é o capital, o valor inicial a ser financiado, a taxa de financiamento, você digita aqui, está em decimal, mas isso aqui equivale a 16%, né? Equivale a 16%, ponto 16 é 16%. Tá alto, né? Eu vou pôr uma taxa mais baixa aqui, ponto 0,5%. Pronto. E vou informar quantas parcelas vão ser financiadas e quantas parcelas. Tá, observe que o montante aqui está em branco e o valor da parcela também está em branco. Quando eu clico em calcular, ele vai me calcular o montante a partir de 10 mil reais, 5%, isso aqui equivale a 5% ao mês, que está alto ainda, né? 24 parcelas, tanto é que está alto que ele foi, os 10 mil foi para 32 mil em 24 parcelas, e a parcela mensal está em 1.343,79, ok?
se houver aporte, você informa o valor do aporte. Esse valor do aporte, ele vai calcular aqui o total do aporte em 24 parcelas pela mesma taxa e vai somar ao montante. Observe que está 32 mil, quando eu clicar em calcular, ele foi para 76, mais que dobrou, né? Por quê? R$ 1.000 aportado mensalmente, todo dia. O que é aportar? Aportar é você depositar além do inicial ou receber além do inicial R$ 1.000 todo mês. Então ele vai compondo esses R$ 1.000 as 24 parcelas e ao final esses R$ 1.000 com essa taxa de 0,5 ao mês totalizou 44 mil, que somado ao principal composto foi para 76 mil, ok? Quando você clicar em inclusão do contrato, ele vai incluir essa parte aqui de resumo do contrato, mas vai incluir 24 parcelas em suas contas a pagar ou a receber. No JavaScript, a fórmula eu copiei aqui, né? Algumas fórmulas tiradas da internet, aqui estão o link, né, para eu saber onde foi que veio, etc. Mas tem aqui as legendas, né, o montante, o que é o montante capital, letra M, letra C, letra I, tá, e aí a taxa, tá? Então a fórmula ela é essa aqui, ó. Ela soma a taxa e exponencia por esse termo aqui que é o tempo, né? Que é o N, ok? Isso para achar o montante. Então, para cada tipo de cálculo, tem uma fórmula diferente. Para achar a taxa, já é utilizada a questão da raiz quadrada, que é você pega a raiz quadrada do montante sobre o capital e acha aqui 1,44, e aí aplica a exponenciação. Para montante, eu já falei, né, que é o M multiplica a taxa mais I elevado exponenciado a N. Esse centro circunflexo aqui nas calculadoras científicas, o HP12C, não sei se é HP12C, eu acho que é outra, tá um SQRT mesmo lá, porque já é praticamente um computadorzinho, né, uma HP12C. O símbolo de exponenciação nas calculadoras, inclusive nas calculadoras de Android, do Windows, iOS, eu creio que sim também, é o circunflexo, ele exponencia. E assim vai, para efeito de quando você vai calcular o tempo, ele já não usa mais a raiz, ele usa o logaritmo. Você usa ele pega o log do montante sobre o capital, que é 1, aqui elevado ao tempo, né? Ele não tem um tempo, ele acha que o t está aqui, ó, igual a 7. 7 deve ser a taxa. E aí ele vai fazer o logaritmo dessa conta e o logaritmo do 7, que é o segundo termo, né? Bem, o 7 é essa parte aqui da equação. E aí ele vai precisar calcular dois logaritmos, do primeiro termo e do segundo termo. Então ele vai aplicar o logaritmo e vai achar, não precisa entender profundamente o logaritmo, que aqui no JavaScript e nas calculadoras você tem a função log lá. Por exemplo, aqui no JavaScript, ele faz o if aqui para saber se eu quero calcular o tempo, né? Ele tem um if aqui do tempo, ó. Taxa e tempo está para cima. Cálculo do montante, cálculo do capital, cálculo da taxa. Então o próximo tem que ser o tempo. Aqui, ó, o tempo, time, né? Time prazo. Então
aqui é o log, né, dois logs. O que acontece é que o JavaScript ele dispõe aqui de uma função para calcular logaritmo, que é o match, né, que é de matemática, ponto log, e aí vai calcular o log que tiver dentro do parênteses aqui, que é o primeiro termo, que é o termo, é o m por c, né, e depois o segundo termo, ele armazena numa variável esse primeiro logaritmo, e depois o log de i, que é a taxa, é o match log da fórmula, para ele achar o log de i aqui, que é 1 mais a taxa. Tá? Com esses dois logs, o log m por c, ele vai calcular o n. Já começou a calcular o n aqui, simplesmente ele divide o primeiro log, que é o montante pelo capital, divide pelo log da taxa, certo? E aí ele acha o prazo, ok? E aí ele vai levar esse prazo aqui, ele vai levar o prazo para o HTML. Ele vai levar para cá, ó. Ele vai levar para o HTML. Parcela, aporte, montante, está para cima. O prazo txn com tr, então é o prazo. Então ele vai trazer para cá o prazo. Então no cálculo você não vai informar o prazo. Quando você clicar aqui, ele vai aplicar os logs e vai calcular, achar esse prazo pelo montante, pelo capital e pela taxa, ok? Então você diz o que você quer calcular aqui, se você calcular o montante, o capital ou a taxa. Então é dessa maneira que ele opera, certo? Para efeito de conceito, se você for no Google, no YouTube, teclar lá juros compostos, tem vários vídeos que explicam essas fórmulas em vídeo, uma pessoa gravando assim, às vezes é mais prático entender, ok? Como o vídeo é apenas uma explanação, eu não entrei em detalhe aqui dos cálculos, nem da programação em si, né, do JavaScript, o que é cada coisa em detalhe, senão o vídeo ficaria muito longo, né? Mas é isso aí. Então ele trabalha aqui o cálculo, transporta para o HTML. Quando a pessoa vai clicar, quando clica na inclusão, o back-end vem aqui, dá no front-end, faz esses get posts todos, leva para lá e vai fazer um insert, uma instrução SQL no banco de dados com essas informações, certo? E aí elas vão estar disponíveis aqui no financeiro. Elas vão estar aqui no financeiro. Controller, contas a receber, recebimento, então elas vão estar aqui. Então quando você pedir para visualizar a informação, ele vai mostrar a lista, né, a lista de cadastros. Claro que o sistema está em desenvolvimento, está semi-cru ainda, né? Está em parte final de ajuste fino e testes, ok? Então, a priori seria isso. Tem um autor de matemática financeira na internet, Lawrence Gitman, que fala muito sobre juros compostos no livro dele. É o pai da matéria em termos de matemática financeira. Ok? Então, muito obrigado aí por ter assistido. Seria isso aí. É isso, guys.